Olá pessoal, nossa aula de hoje é a continuação do estudo dos circuitos MSI. Começamos então a aula tratando dos circuitos multiplexadores e demultiplexadores. Circuitos multiplexadores são circuitos seletores de dados. Como assim? Nós podemos considerar que nós temos diversos canais por onde os meus dados passam e os circuitos multiplexadores eles vão selecionar entre canais de entrada e canal de saída. Vamos primeiro trabalhar essa ideia de canais de dados e de seleção. Vamos pegar um exemplo do cotidiano, o nosso aparelho de som. Eu posso ter nele o meu CD, a minha rádio FM e o meu MP3. Aqui eu teria três fontes de dados. Eu teria três canais de dados. Mas, no entanto, no meu aparelho de som eu vou ter só um amplificador que vai estar ligado à minha caixa de som. Eu preciso, então, ter uma forma de selecionar qual canal de entrada irá para o canal de saída. No meu aparelho de som, essa seleção seria realizada por botões. Esses botões seriam as minhas entradas seletoras. Um outro exemplo seria uma malha ferroviária. Eu tenho diversos canais de entrada por onde os trens podem chegar e eu tenho uma bifurcação, onde eu tenho a ligação entre essas linhas de chegada e essa linha de partida. Nessa bifurcação, eu teria uma alavanca onde eu posso estar selecionando qual a linha de chegada que vai ser ligada com a linha de partida. Essa alavanca vai ser então a minha entrada seletora. Então, em um multiplexador, nós vamos ter N fontes de dados de entrada, vão ser os meus canais de entrada, que vão ser ligados a um único canal de saída. Essa ligação vai ser definida através das entradas de seleção, também referidas como endereço. Então, essas entradas de seleção ou endereço vai definir qual canal de entrada vai ser jogado para o canal de saída. Os canais de entrada e o canal de saída permitem passar dados que têm o mesmo tamanho. Como assim? Cada canal vai passar uma palavra com um determinado número de bits. Agora, essa quantidade de bits tem que ser igual tanto nos canais de entrada quanto nos canais de saída. Um exemplo. Temos aqui um circuitinho de um multiplexador com dois canais de entrada, um canal de saída e uma entrada seletora. Vocês percebem que os meus canais de entrada eles estão recebendo dados de apenas um bit. No meu canal de saída, também eu vou estar obtendo um bit, sendo que esse bit ele pode ser o bit que está sendo jogado no canal I1 ou o bit que está sendo jogado no canal I0. A entrada seletora é que vai definir a origem do dado que vai ser jogado no canal de saída. Como? Vocês percebem que a expressão lógica da saída possui dois termos produto e a entrada seletora aparece nos dois termos produto, sendo que no primeiro termo aparece barrado e no segundo termo não barrado, ou seja, a saída ou será definida por esse termo ou por esse termo. Quando a entrada seletora for igual a zero, o que vai acontecer? A minha saída será definida pelo primeiro termo. A saída, então, será I0. Quando a minha entrada seletora for igual a 1, então esse termo ele vai se anular. Se S é igual a 1, então S barrado é 0. Corta esse termo. E esse outro termo é que vai me gerar a saída, que vai ser igual a I1. Esse funcionamento do MUX de dois canais pode ser estendido para MUX maiores. Por exemplo, nós temos aqui um multiplexador de 4 canais. Nesse caso, nós precisaremos de duas entradas seletoras.
vocês percebem na expressão lógica da saída que essas duas entradas seletoras vão aparecer nos 4 termos, sendo que em cada termo nós vamos ter uma combinação diferente das entradas S1 e S0, complementadas ou não complementadas. Cada uma dessas combinações vai identificar qual é o canal de entrada que vai ser jogado na saída. Como, por exemplo, quando eu tiver selecionado 00, será o dado que está no canal I0 percebido na saída Z. Quando eu tiver a combinação 01 nas entradas seletoras, o canal I1 de entrada será jogado na saída. Quando eu tiver a combinação 10, será o canal I2, e quando eu tiver a combinação 11, será o canal I3. A partir do que foi visto dos MUX de 2 e 4 canais, nós podemos então concluir que se eu tiver N entradas seletoras, o meu MUX terá 2 elevado a N canais de entrada. E na sua expressão lógica, nós vamos ter 2 elevado a N termos produto, em que cada termo produto terá combinações das entradas seletoras complementadas ou não complementadas. E cada termo produto estará associado a um canal. Uma curiosidade a respeito dos multiplexadores. É possível implementar um multiplexador maior a partir da combinação de multiplexadores menores. Por exemplo, vamos representar através desse bloco o nosso MUX de 4 canais. Eu tenho as entradas seletoras A e B. Vamos considerar que a entrada A é mais significativa do que B. Essa ligação de 3 MUX de 2 canais funciona como um MUX de 4 canais. Vejamos. Se eu tiver a seleção do canal 0 aqui no meu MUX de 4 canais, B sendo 0, esse MUX selecionará o canal I0 e esse outro MUX de 2 canais, o canal I2. Mas A sendo 0, será a saída desse MUX que será jogada para a saída dessa ligação dos meus 3 MUX de 2 canais. E o que é a saída desse MUX? Vai ser justamente o canal I0. Essa mesma equivalência de comportamento entre o MUX de 4 canais e a sua implementação utilizando MUX de 2 canais pode ser observado para a seleção do canal 1, do canal 2 e do canal 3. Percebam que a ideia geral dessa ligação de multiplexadores menores para implementar um multiplexador maior é utilizar o bit menos significativo para escolher grupos de canais e o bit mais significativo para selecionar qual multiplexador é que vai dizer efetivamente o canal com que se irá trabalhar. Essa mesma ideia pode ser aplicada nesse segundo exemplo, onde um MUX de 16 canais é implementado utilizando 2 MUX de 8 canais mais um MUX de 2 canais. Bem, se eu quero implementar um MUX de 16 canais, eu irei precisar de 4 entradas seletoras. Quais serão essas entradas seletoras? A, que eu vou considerar a minha entrada seletora mais significativa, B, C e D, que eu irei considerar como sendo a minha entrada seletora menos significativa. Bom,
Os 3 bits menos significativos, semelhante ao que aconteceu no exemplo anterior, irão selecionar grupos de canais. Como as entradas B, C e D estão ligadas tanto ao MUX 1 quanto ao MUX 2, então essas entradas vão definir um canal de entrada nesse MUX e outro canal de entrada nesse segundo MUX. Já o bit mais significativo da seleção irá indicar qual desses dois MUX é que irá levar efetivamente à definição da saída S, que virá ou da saída do MUX 1 ou da saída do MUX 2. Bem, se é possível a partir de multiplexadores menores implementar multiplexadores maiores, o contrário também é possível. Por exemplo, nós temos aqui um multiplexador de 2 canais. Nós poderíamos estar utilizando um multiplexador de 8 para implementar um multiplexador de 2. Como? Limitando as entradas seletoras. Vocês percebam que nesse MUX de 8, nós acabamos curto-circuitando as entradas seletoras para serem iguais a A. Ou seja, apenas o canal 0 e o canal 7 é que poderão ser selecionados. Assim, a depender do tipo de multiplexador que eu tenha disponível no meu laboratório e do projeto que eu desejo implementar, eu posso tanto partir de multiplexadores menores para implementar multiplexadores maiores, como de multiplexadores maiores para implementar multiplexadores menores. Um desses circuitos integrados MUX que nós podemos encontrar no mercado é o 74151. Esse vem a ser um multiplexador de 8 canais, em que tanto é fornecida uma saída complementada quanto não complementada, e também possui uma entrada habilitadora. Essa entrada habilitadora permite outras formas de combinar multiplexadores para obter multiplexadores maiores, como por exemplo no diagrama que nós temos aqui. Temos dois 74151 utilizados para implementar um MUX de 16 canais. Percebam que nós temos 4 entradas seletoras, S0, S1, S2 e S3, sendo que as entradas menos significativas estão ligadas aos dois 151. E a entrada mais significativa, a entrada seletora S3, ela entra não complementada nesse multiplexador e complementada nesse outro multiplexador. Ou seja, apenas um dos dois multiplexadores é que, por vez, estará habilitado. Esse multiplexador habilitado é que terá um de seus canais de entrada jogado para essa porta O, que gerará a saída. Bem, a principal aplicação dos multiplexadores, então, é a seleção de qual canal de entrada será jogado para o canal de saída. Mas nós temos algumas variações, aplicações como roteamento de dados, implementação de circuitos combinacionais e conversão paralelo serial. Vamos ver essas variações. Temos aqui um exemplo da aplicação de multiplexadores no roteamento de dados. O que nós temos nesse diagrama? Deseja-se exibir nesses dois displays aqui de baixo a dezena e a unidade da contagem que é feita ou por esse circuito contador ou por esse outro circuito contador. Cada contador é formado por 2 blocos identificados como contador BCD. Como é o funcionamento geral de um contador BCD? Nós temos que cada bloquinho desse acaba recebendo um sinal periódico que vai ser uma base de tempo. Por exemplo, aqui eu posso ter uma onda com um período de 1 segundo
e aqui uma onda com um período de 1 minuto. A cada período eu vou ter um incremento do contador e ele vai contando de 0 até 9. Quando ele acaba chegando no 9, o contador das unidades, ele gera um pulso para o contador das dezenas, que vai, por sua vez, contar também de 0 até 9. Então, esse contador vai de 0 a 99, contando segundos. Esse contador também vai de 0 a 99, só que contando minutos. No entanto, eu só posso exibir ou os segundos ou os minutos. Esses multiplexadores é que vão me permitir selecionar se a minha contagem é do contador 1 de segundos ou do contador 2 de minutos. Como são esses multiplexadores? Nós temos aqui 2 multiplexadores, cada um deles de 2 canais. Mas espera aí, Arthur, eu estou vendo aqui 4 bits em um canal, 4 bits nesse outro canal e 4 bits no canal de saída. Se vocês lembrarem, nós temos que um canal ele transmite um dado. Esse dado pode ser uma palavra com N bits. Nos exemplos anteriores, os nossos canais eram de apenas 1 bit, mas nem todo multiplexador trabalha com canais de apenas 1 bit. Nesse caso aqui, nós temos canais de 4 bits. Então, esse primeiro multiplexador, o que ele vai fazer? Ele irá escolher, a partir da entrada seletora, se o que vai ser jogado para o decodificador que controla esse display de 7 segmentos é a dezena que vem pelo canal de entrada 0 do contador 2 ou a dezena que vem pelo canal de entrada 1 do contador 1. O segundo multiplexador, que percebam, recebe a mesma entrada seletora, tem que seu canal 0 está relacionado com as unidades do contador 2 e o canal de entrada 1 com as unidades do contador 1. Desta forma, nós temos que quando a entrada seletora receber 0, nos displays serão exibidos dezena e unidade vinda do contador 2. Quando eu tiver na entrada seletora nível lógico 1, nós teremos dezena e unidade nos displays vindos do contador 1. Outra aplicação muito interessante dos multiplexadores é na implementação de circuitos combinacionais com muitas variáveis. Por exemplo, se eu desejo implementar essa tabela verdade utilizando um multiplexador de 8 canais, como nós poderíamos estar fazendo? Nós iremos associar as entradas do circuito com as entradas seletoras do multiplexador. Com isso, cada linha da tabela verdade estará associada a um canal de entrada do multiplexador. Por exemplo, a combinação 0, 0, 0 estará levando o dado presente no canal I0 para a saída. No caso, a tabela verdade pede que para a combinação de entrada 0, 0, 0 eu tenha saída 0. Portanto, eu vou aterrar o meu canal de entrada I0. Quando eu tiver entrada 001, a minha saída pela tabela deve ser 1. Então, 001 seleciona o canal 1, portanto, eu jogo VCC, ou seja, nível lógico 1, no canal 1, e sigo essa lógica de ligação para todos os demais canais. Se eu tiver uma entrada que acaba levando a saída 1, como nesses outros 2 casos, eu ligo esses canais de entrada a VCC. Para as combinações de entrada
que vão levar a saída zero, eu ligo os canais de entrada associados com o terra. Duas observações com relação a essa forma de implementar um circuito combinacional utilizando o multiplexador. Primeira, nós temos que a ordem de significância das variáveis de entrada deve ser obedecida nas entradas de seleção. Ou seja, o bit de entrada mais significativo deve ser ligado à entrada seletora mais significativa, e assim por diante. Segunda observação, para essa forma de implementação, nós temos que a mesma quantidade de bits de entrada do meu circuito será a quantidade de entradas seletoras do multiplexador. Porém, é possível implementar um circuito combinacional com N bits de entrada em um multiplexador que tenha N-1 entradas seletoras. Vamos aqui à ideia. A tabela aqui apresentada descreve um circuito com 4 variáveis de entrada. Nós iremos mostrar como é possível implementar esta tabela em um multiplexador que possui 3 entradas seletoras. Para isso, comecemos observando as 2 primeiras linhas dessa tabela verdade. Vocês percebem que nessas 2 primeiras linhas, A, B e C não mudam. Vamos associar essas 2 primeiras linhas ao canal de entrada E0. Para definir o que será aplicado ao canal, nós vamos ver se a saída que eu observo nessas 2 linhas é constante. Se for constante, será esse valor constante que será aplicado ao canal. Se não for constante, 2 possibilidades. Ou a saída F é igual à entrada D, ou a saída F é o inverso da entrada D. No caso aqui, nós temos que, de uma linha para outra, F muda. E F muda inversamente ao comportamento de D. Então, o que nós iremos aplicar no canal é 0? Nós iremos aplicar D barrado. Essas próximas 2 linhas estariam associadas ao canal E1. E vocês percebem que nas 2 linhas a saída é constante, igual a 0. Portanto, eu iria aplicar 0 à entrada E1. Nesse canal E2, F muda e de forma inversa a D. Então, eu aplicaria no canal E2 D barrado. Em E3, valor constante, igual a 0. Em E4, eu teria valor constante, igual a 1. Em E5, também valor constante, igual a 1. Em E6, muda e de forma inversa a variável D. Portanto, E6 receberia D barrado. E, finalmente, o canal E7, sendo constante nas 2 linhas, receberia 0. O circuito, então, implementado ficaria dessa forma. A, B e C entrariam como seletoras, e os canais de entrada poderiam ter dependência da 4ª variável D ou receberiam valores constantes. Por exemplo, os canais E0, E2 e E6, E0, E2 e E6 acabam recebendo a 4ª variável invertida. Já os demais canais vão receber valores constantes, iguais a 0 ou iguais a 1, conforme a inspeção feita aqui na tabela. Um último exemplo de aplicação dos multiplexadores é na conversão de dados no formato paralelo para o formato serial. Essa aplicação é muito interessante para realizar a comunicação entre 2 equipamentos.
Por exemplo, imaginem que eu tenha essa palavra armazenada em uma memória de 8 bits. Essa palavra ela está sendo aplicada aos 8 canais do MUX 74151, que tem S2, S1 e S0 como entradas seletoras. As entradas seletoras elas vão receber valores de um contador binário, que vai contar então de 0 até 7. Conforme esse contador vai sendo incrementado, eu vou tendo cada bit dessa palavra sendo enviado pela saída Z. Esse diagrama de tempo representa o que seria transmitido a partir de Z, justamente a sequência que está armazenada no registrador, conferindo do bit menos significativo para o mais 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Então, a partir do multiplexador, o conteúdo dessa memória seria transmitido de forma serial, mas como fazer a conversão do dado que foi transmitido via serial para ser reconstruída a palavra? Para isso, nós precisaríamos estar utilizando o dual do multiplexador, que seria um demultiplexador. No caso, um demultiplexador, eu tenho apenas um canal de entrada e tenho diversos canais de saída. Nós também teremos entradas de seleção para indicar qual canal de saída receberá o dado que chega no canal de entrada. Um exemplo de circuito demultiplexador com 2 canais de saída. Vemos que as expressões lógicas de S0 e S1 são termos produto em que aparecem I. Então, a informação aplicada no canal de entrada ou será vista no canal S0 ou no canal S1. Em demultiplexadores maiores, as expressões lógicas dos canais de saída também teriam um formato semelhante, de termos produto. Como, por exemplo, esse circuito de um demultiplexador de 1 para 8. Percebam que as expressões lógicas dos canais de saída sempre têm o formato de um termo produto em que nós temos o canal de entrada e uma combinação dos sinais seletores invertidos ou não invertidos. A tabela aqui presente resume o funcionamento do circuito. Uma vez selecionado o canal de saída, apenas nele será observada a entrada. Um circuito integrado que implementa essa tabela é o 74138. Vocês vão observar que esse 74138 nós já tínhamos visto como um decodificador com entradas de habilitação. É usual que os fabricantes disponibilizem os CIs com mais de uma função para torná-los mais comerciais. Como decodificador, se o circuito estiver habilitado, o funcionamento seria dado o número de 0 a 7, identificando a saída, apenas aquela saída seria ativada e as demais estariam desativadas. Como demultiplexador, uma das entradas de habilitação servirá como canal de entrada. O código de seleção indicará qual será o canal de saída, e quando I for igual a 1, todos os canais de saída serão iguais a 1, inclusive o canal que tiver sido selecionado. Quando I for igual a 0, nós teremos que os canais de saída permanecerão ainda iguais a 1, menos o canal que tiver sido selecionado, que estará em 0. Por exemplo, se o canal selecionado fosse o canal 0, nós teríamos aqui nesses 2 diagramas de tempo como o canal de saída iria acompanhar o sinal aplicado no canal de entrada.
e todos os demais canais de saída permaneceriam constantes, independente do sinal aplicado no canal de entrada. Percebam também que no 74.138 as saídas são invertidas, então seria necessário fazer adequação com o uso de inversores para casar com a nossa tabela do demultiplexador. O próximo tipo de circuito MSI que nós estaremos estudando são circuitos de comparação de magnitude. Nesses circuitos é possível realizar a comparação entre duas quantidades binárias. No caso do comparador 7485 aqui apresentado, nós temos que essas entradas binárias seriam dois números A e B, cada um representado por 4 bits. As saídas responderiam se A é maior do que B, se A é menor do que B ou se A é igual a B. Como eu posso querer realizar a comparação entre dois números que são representados por mais do que 4 bits, nós temos essas entradas de cascateamento, que me permitiriam ligar diversos comparadores de magnitude e a resposta da comparação dos comparadores relativos aos bits de menor significância iriam influenciar o comparador com os bits de maior significância. Por exemplo, se realmente meus números forem apenas de 4 bits, as entradas de cascateamento seriam colocadas dessa forma, indicando que não haveria influência de outros bits, uma vez que, se existissem bits menos significativos, eles seriam iguais. Caso a comparação fosse realizada entre dois números com mais do que 4 bits, como por exemplo entre dois números de 8, a ligação que seria feita entre os dois comparadores seria desse tipo. Os bits menos significativos de A e de B seriam comparados nesses primeiros 7485, onde as entradas de cascateamento seriam as mesmas do slide anterior, ou seja, indicando que não tem bits menos significativos do que esses a serem considerados na comparação. O resultado da comparação da parte menos significativa de A com a parte menos significativa de B seria jogado para as entradas de cascateamento do segundo 7485, onde vamos obter nas saídas o resultado da comparação dos dois números de 8 bits. O funcionamento geral desse comparador 7485 é apresentado nessa tabela verdade. A ideia geral é sempre de que as comparações entre os bits dos dois números ocorrem a partir dos bits de maior significância. Por exemplo, nos dois números de 4 bits A e B, os dois bits mais significativos são A3 e B3. Se eu tiver A3 maior do que B3, então eu já posso dizer que A é maior do que B, e A menor do que B e A igual a B já teria um nível lógico baixo. Se eu tiver que o bit mais significativo, A3, é maior do que o bit mais significativo de B, B3, já podemos dizer então que A é menor do que B. Já se os bits A3 e B3 forem iguais, para tirar conclusões nós precisaremos ir para os bits imediatamente menos significativos. E isso vai se repetindo, até que nós tenhamos todos os bits iguais. Quando nós tivermos os 4 bits dos dois números A e B iguais, nós iremos depender das entradas de cascateamento. Percebam, nessa linha e nessa linha, o que vem nas entradas de cascateamento acaba sendo refletido nas saídas. Nessa linha aqui, se eu já tiver que pelas entradas de cascateamento A é igual a B, independente dos valores das entradas A maior que B ou A menor do que B, nós teremos que na saída será dada A igual a B como verdadeiro.
As duas últimas linhas nós temos situações inconsistentes. Nessa linha, vocês percebem que as entradas de cascateamento dizem que nem A é maior que B, nem menor que B, nem igual a B. A saída, então, vai gerar uma outra situação inconsistente. Vai dizer que tanto A é maior quanto menor do que B. Situação inconsistente que aparece aqui como entrada de cascateamento e gera, olha só a curiosidade, essa situação também inconsistente, que é não tenho nenhuma conclusão, nem se A é maior, menor ou igual a B. Então, o circuito integrado foi projetado para, diante de uma entrada de cascateamento inconsistente, fornecer uma saída também inconsistente. Qual seria um exemplo de aplicação de um comparador de magnitude? Se eu tiver que o meu número A, de 8 bits, representa a leitura da temperatura de um ambiente, e o meu número B representa um valor entrado por teclado da temperatura desejada para aquele ambiente, então a saída A maior que B iria estar indicando a necessidade de uma ação para diminuir a temperatura do ambiente, e a saída A menor do que B, a necessidade de uma ação para elevar a temperatura do ambiente. Bem, pessoal, com esse exemplo, nós concluímos o nosso tópico relacionado a circuitos MSI. Uma curiosidade a respeito dos comparadores de magnitude é que nós podemos estar implementando a saída de igualdade utilizando portas em XOR. Nesse tipo de porta, se os dois bits de entrada forem iguais, a saída é 1. Se os dois bits de entrada forem diferentes, a saída é 0. Para fazer a comparação entre dois números de 4 bits, nós poderíamos utilizar essa configuração. Cada bit do número A seria comparado com o seu correspondente número B. E quando todos os bits forem iguais, ou seja, a saída de todas essas portas em XOR for igual a 1, é que eu teria que o número A é igual ao número B. Como sugestão de exercício, projetem os circuitos para a comparação A maior do que B e A menor do que B. Para a fixação do que foi visto na parte 1 e 2 de circuitos lógicos de média escala de integração, sugere-se essa lista de exercícios do capítulo 9 de nosso livro-texto. Bom estudo a todos e até a próxima aula, pessoal!